Graça e paz, meus irmãos. Para nós meditarmos nessa noite, abramos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Iremos ler do verso 15 ao 23. Vamos ler todos juntos? Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao versículo 23. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vós reconciliai no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, essa noite nós gostaríamos de falar sobre a supremacia de Cristo. Domingo passado nós ouvimos que Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, através da iniciativa do próprio Deus. Aquela igreja estava sendo bombardeada com ensinos equivocados, como se estivesse diminuindo a obra de Cristo, como se estivesse fazendo de Cristo um Cristo pequeno. E Paulo, ao escrever essa carta àquela igreja, através de Epáfras, ele começa mostrando o que é correto, o que é verdadeiro. Quando você vai corrigir os seus filhos, os nossos pequenos, nossos filhos, quando eles erram, como que nós corrigimos? Apontando o erro ou focando no que é correto? O apóstolo Paulo, ensinando aquela igreja, ele foca no que é correto. E aí ele começa enaltecendo a Cristo, trazendo a centralidade do Evangelho para Epáfras ensinar aquela igreja, irmãos. Olha que interessante, ele usa o que é verdadeiro, ele usa o que é correto, e aqui, irmãos, nós conseguimos ver, é como se fosse um cântico, um tratado teológico, de verdades sublimes, que enaltece a Jesus Cristo, que nos mostra a grandeza do nosso Deus. E domingo passado nós vimos que Cristo, através do nosso Deus, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou daquele lamaçal do pecado, aquela vida sem esperança, e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor, para o reino de Jesus Cristo, irmãos. E ali a nossa dívida foi paga, agora os nossos pecados foram redimidos, nós recebemos o perdão. E veja, o que Paulo estava querendo passar é que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Não há outros meios, não há outros caminhos, não há outras filosofias, falsas filosofias, que tentam tirar o lugar de Cristo, irmãos.
Então Paulo vai corrigir, não atacando os erros, mas mostrando o que é verdadeiro, o que é correto. Era dessa maneira que aquela igreja de Colossos deveria observar. E nessa noite nós iremos ver que esse Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Verso 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui nós conseguimos ver a supremacia de Cristo. Cristo, ele é exaltado na redenção e agora na criação, e também nós iremos ver no corpo de Cristo, irmãos. Cristo é a imagem do próprio Deus. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, Deus, ele proibiu que os homens pudessem fazer uma imagem para adorar. Isso era proibido no meio do povo de Israel. Vocês não vão fazer imagens. Mas agora, aqui no Novo Testamento, através da vinda de Cristo, este é a imagem do Deus invisível. O que é interessante é que Felipe, certa vez, ele falou para Jesus Cristo: mostra-nos o Pai, que isso nos basta, isso é o suficiente, e assim nós iremos crer. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o próprio Deus. Olha que interessante, irmãos. Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso que está escrito no verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Deus não tem forma corpórea, irmãos. Deus é espírito. Mas em Jesus Cristo, ele habitou e agora trouxe essa imagem. E certa vez, o próprio Senhor Jesus Cristo, isso está lá em João 8:58, diz assim: respondeu-me Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 1900 anos aproximadamente, Abraão de Cristo, e Cristo pôde dizer que ele, antes que Abraão existisse, ele já era. Eu sou o quê? Eu sou Deus. Ele não estava dizendo que ele já foi, que ele será, mas eu sou. Eu sou Deus. E isso parece uma loucura, Cristo afirmar isso. É como se ele estivesse louco. E nós sabemos que Cristo não estava louco, irmãos. Então, só há 3 verdades, irmãos. Ou Cristo é Deus, ou Cristo é um lunático, um doido, ou ele estava agindo de algo maligno para enganar as pessoas. Eu fico com a primeira, que Cristo é Deus. E ele pôde dizer isso. Respondeu-me Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, irmãos, o Paulo, ele começa a enaltecer a Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Não quer dizer que ele foi a primeira criação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Como alguns grupos religiosos diz, que Cristo, ele foi algo criado por Deus, a primeira criação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O que o Paulo queria dizer, irmãos, que antes que houvesse todas as coisas, Cristo já existia. Ele que governa todas as coisas, ele que tem toda a autoridade. Então, o que nós aprendemos, irmãos? Que toda a criação depende ou seja, tudo que foi criado só existe por causa de Jesus Cristo. Eu fico imaginando quando Deus criou todas as coisas, haja luz e houve luz. Quando Deus falava as coisas, Cristo tomava a iniciativa para criar todas as coisas, irmãos. Porque ele não passou a ser criado, ele é o Deus eterno. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Que belíssimo saber isso. Por isso que ele é digno de toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação, irmãos, toda a nossa devoção. Quando isso está aceso em nossos olhos, em nosso coração, irmãos, nós teremos prazer
de adorar a Cristo, de estar em sua presença. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso, ainda está vivendo na época da ignorância, e ainda isso está oculto aos seus olhos. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque nessa noite, irmãos, nós sabemos essas verdades centrais. Acredito que quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, o coração dele transbordava de gratidão, de alegria por Deus. E aquela igreja, ao receber essas verdades, irmãos, eles deveriam ter abandonado imediatamente toda aquela filosofia de engano, o gnosticismo, abandonar aquelas práticas religiosas, irmãos, pois Cristo é tudo. Cristo é tudo na redenção, na criação e no governo da igreja, irmãos. Será que nós sabemos disso mesmo? Será que nós temos essa certeza ou ainda há dúvida sobre essa verdade que está escrita aqui, irmãos? Então o apóstolo Paulo começa: este que salvou vocês, que morreu na cruz por vocês, que derramou aquele sangue por vocês, que pagou aquela dívida por causa do pecado de vocês, este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, irmãos. Para nós entendermos melhor o que é primogênito, vamos ler Salmos 89. Salmos 89, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 89, 27. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Os irmãos sabem que na cultura judaica, um primogênito, ele tinha alguns benefícios, ele tinha algumas vantagens, Então, na mesa ali, por exemplo, na hora da comida, o pai era servido, e depois o primogênito era servido. O Salmo 89 estava dizendo isso, que o primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então, o Paulo quis mostrar isso. O primogênito de toda a criação, não quer dizer que ele passou a ser o primeiro, mas que ele governa todas as coisas, irmãos. Então, tudo que existe passou pela ação poderosa da Trindade, irmãos. Jesus Cristo, ele não passou a existir, apenas ele vestiu a pele humana há 2000 anos atrás, mas ele sempre foi Deus, coigual, coeterno, consubstancial, irmãos. Então, aquele falso ensino que estava entrando na igreja de Colossos, estava tentando diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz isso à tona, enaltecendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 16 diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, irmãos. Então, antes que houvesse anjos, Cristo já existia. Antes que houvesse luz, Cristo já existia. Antes que houvesse qualquer coisa que Deus criou, Cristo já existia, irmãos. E não apenas ele criou, mas tudo foi criado por meio dele e para ele, irmãos. Ou seja, ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas, irmãos. Até a nossa vida, ele tem que governar. O nosso ser, irmãos, ele tem que governar. Então, veja como que o Paulo enaltece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui é um tratado teológico, belíssimo. Alguns estudiosos acreditam que é como se houvesse um cântico. E o Paulo traz isso à tona para ensinar aqueles irmãos, aquela igreja que estava sofrendo, estava sendo atacada por filosofias pagãs, filosofias que iria contra a criação do nosso Deus, que todas as coisas o Senhor Jesus Cristo a criou. E no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, irmãos. Quando você souber disso aqui, irmãos,
quando aquele grupo religioso bater lá na porta da sua casa e desfilar aquele veneno, você tem que repudiar esse falso ensino. Você tem que mostrar que Cristo é tudo. Cristo criou todas as coisas. Ele não passou a ser algo criado pelo nosso Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então aqui nós podemos ver Paulo enaltecendo a Cristo na criação. Domingo passado nós vimos na salvação, na obra que Cristo realizou na cruz. Hoje nós estamos vendo na criação e agora nós iremos ver na igreja, no verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha que interessante, irmãos. Cristo, ele é o dono da igreja. Você consegue imaginar uma cabeça e um corpo ligados e de repente você corta a cabeça? Esse corpo perde totalmente os seus movimentos. O que governa o corpo é o cérebro, é a cabeça. Então, o que Paulo queria mostrar para aqueles irmãos, que quem é o dono da igreja, quem é o governo da igreja, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Não é filosofias vãs, não é práticas ritualísticas, vazias, sem sentido, mas é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então Paulo fala que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, irmãos. Quais ensinos nós temos? Primeiro, a igreja não pertence a homem algum. A igreja não pertence a homem algum, irmãos. Quantas e quantas vezes homens querem ocupar o lugar de Cristo? Olha que interessante. O Paulo está mostrando isso. Ou seja, vocês têm que abolir todas essas coisas aí de errada. E o Epáfras não tinha tanto conhecimento teológico. Ele não tinha tanta firmeza nisso. Ele era um ótimo evangelista, começou aquela igreja, fundou aquela igreja, mas não tinha tanta profundidade. E ele recorre ao apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo estava preso e Paulo escreve essa carta. Você tem que mostrar para essa igreja que quem é o Cristo, quem é o centro, quem é o centro é só o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo e da igreja. A igreja só existe por causa da cabeça, irmãos. A igreja só existe por causa da cabeça. Então a igreja ela é comandada pela cabeça, atividades, né? E nós não podemos esquecer isso, que a cabeça é maior do que o corpo. A cabeça é importante, irmãos. A cabeça é o centro. A semelhança do nosso corpo. Cada movimento que nós fazemos, irmãos, é a cabeça que comanda isso. É a cabeça. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Segunda lição que nós tiramos, irmãos, que quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo, que ele é a cabeça. Quantas e quantas vezes pastores e presbíteros querem ser dono da igreja? Querem falar mais alto. Eu sei que nós temos essa autonomia, essa autoridade, né? Mas para cuidar, para pastorear, para corrigir, irmãos. Há muitos anos atrás, eu participei de um congresso, e eu ouvi de um pastor, né, que lá na igreja dele, estava tendo uma reunião do conselho, e um presbítero levantou a voz. E aquele pastor imediatamente parou a reunião e disse muito sabiamente: o único que pode levantar a voz aqui é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pecando quando nós queremos ser o dono da igreja. E, sem contar, irmãos, outras famílias, né? Essa igreja só existe porque minha família doou o terreno. Essa igreja só existe porque eu comecei isso, minha família fez aquilo. Essa igreja começou lá na minha casa.
Irmão, se essa igreja é sua, não é do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender, irmãos, perfeitamente que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo quis ensinar para aquela igreja de Colossos. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, irmãos. Nós somos apenas servos. Pastor, servo. Presbítero, servo. Diácono, servo. Presidente da sociedade, apenas servos, irmãos. Servos. Nós precisamos se esconder atrás da cruz de Cristo, irmãos. Nós estamos aqui apenas para contribuir com a obra, com o reino de Deus. Nós não podemos querer ocupar um lugar do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Se você tem agido assim, peça perdão a Deus. Senhor, me ajude, eu quero ser apenas servo. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos, para servir. E não querer ser o cabeça, não querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos uma certa autoridade quando nós estamos sujeitos à palavra do Senhor. Nós temos apenas alguma autoridade quando nós somos comissionados por Cristo. Nós temos uma certa autoridade quando nós estamos na condição de servos, irmãos. É isso que Paulo quis ensinar para aqueles irmãos e nos ensina hoje. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Continuando, verso 18, parte B. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, ele é o princípio, primogênito entre os mortos. Os irmãos sabem que no ministério de Cristo, ele realizou ressurreição. No ministério dos profetas também teve ressurreição, ministério do profeta Elias, Eliseu, ministério dos apóstolos. Mas aqui o Paulo está dizendo que ele é o primogênito de entre os mortos. Para quê, irmãos? Para em todas as coisas ter a primazia. Significa que ele foi o primeiro a ressuscitar, e depois nós seremos também, irmãos. Porque aquelas pessoas que foram ressuscitadas, tanto no ministério dos profetas, quanto no ministério de Cristo e nos apóstolos, aquelas pessoas voltaram a morrer. Mas aqui, irmãos, está dizendo que ele foi o primeiro, e depois ele ressuscitou. E isso nos dá a vitória, nos dá a esperança da vida eterna. Observe, irmãos, aquelas filosofias queria diminuir a obra de Cristo. E Paulo traz novamente à tona que ele é tudo em todas as coisas, irmãos. Louvado seja Deus por tão grande salvação, por termos o privilégio de estarmos adorando esse Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que ele pudesse ter a primazia, irmãos, para nos dar a garantia da vida eterna, para nos dar a esperança verdadeira, irmãos. Louvado seja Deus. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui, como é que pode o Deus grandioso, o Deus invisível, agora habitar na matéria? Foi isso que aconteceu. O Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, irmãos. Algo que filosoficamente aquele povo não acreditava. Aquele povo não acreditava. Mas o Paulo traz essa verdade. Verso 20. Desculpa, ainda verso 19. Nós conseguimos ver, irmãos, que por mais que a vontade de Deus se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? O verso 19 nos ensina o quê? Que Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é homem como nós, pois em nós habita o pecado, mas em Jesus Cristo não.
Mas ele é como nós no aspecto de carne, osso, de sangue, de dor, de lágrimas, de fome, de necessidade de comer e assim por diante. Mas ele é também 100% Deus, irmãos. 100% Deus. Isso nós tratamos na cristologia. Duas naturezas em uma única pessoa. Não é duas pessoas, mas uma pessoa e duas naturezas. 100% Deus e 100% homem, irmãos. Nós temos dificuldade para entender isso, mas a palavra de Deus tem vários exemplos trazendo essa verdade. No verso 20, vai nos dizer que aquela hostilidade entre Deus e a humanidade foi cessada. Por quê? E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, irmãos. Nós estávamos em uma condição de inimigos de Deus. Nós estávamos num estado de calamidade, de trevas, mas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora há essa cessou, agora há essa paz, há essa aproximação através da obra de Cristo, irmãos. Novamente, Paulo quis mostrar para os colossos que é somente através de Jesus Cristo, que agora vocês podem se chegar a Deus, agora vocês podem ter a paz, através do quê? Do sangue. Não é do gnosticismo, não é através da mente, do pensamento, não é através das práticas, mas é somente através do sangue, irmãos. Queridos, existem muitas pessoas ao nosso redor que acreditam que para elas serem salvas, precisa fazer coisas boas, algumas obras, fazer algumas caridades, entregar a cesta básica, cumprir alguns rituais. E nós sabemos que isso não é verdade, irmãos. Para que as pessoas possam ter a paz com Deus, a reconciliação, é somente através do sangue de Jesus Cristo. E eu e você se tornamos responsáveis diante de Deus para anunciarmos isso, irmãos. Aquela igreja estava sendo impactada por esse falso ensinamento. E o Paulo coloca isso. Para vocês ser salvos, é somente através do sangue de Cristo. Para vocês ter paz com Deus, é somente através do sangue de Cristo. Para que vocês possam se reconciliar, e reconciliar traz a ideia de quê? De um abismo, a indiferença, no estado que nós estávamos com um Deus Santo. E Cristo fez isso, irmão, sendo nosso mediador, sendo nosso Salvador, sendo a nossa propiciação, irmãos, morrendo a nossa morte, morrendo em nosso lugar, pagando aquela dívida, irmãos. E hoje nós temos paz com Deus, e hoje nós estamos reconciliados com Deus, irmãos, por causa da obra de Cristo. Existem muitas pessoas que ainda não saibam disso, e nós precisamos avisar. O verso 21, o Paulo vai tratar agora o estado antes daquela igreja de Colossos. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Irmãos, será que eram só os Colossos que eram assim? Não, eu era assim e você também. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, irmãos. Esse era o estado de todos nós, pecadores. E hoje, irmãos, onde nós estamos? Em qual lado nós estamos, irmãos? Quem fez isso por nós, irmãos? Foi Deus, foi Jesus Cristo, irmãos. Você tem sido agradecido a Deus? Você tem amado mais esse Deus? Você tem tido o prazer de adorar esse Deus, irmãos?
Veja, o Paulo relembra o estado daqueles irmãos. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, irmãos. É até vergonhoso nós dizer quais eram as nossas obras malignas. Tanta coisa saiu desses nossos corações podres, tantas atitudes vergonhosas, irmãos, que hoje, se a gente lembrar, a gente até chora. Mas esse era o estado anterior, e agora nós estamos em outro estado, e o Paulo vai dizer isso, no verso 22, agora, entretanto, todavia, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja, novamente, ele trata da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo. Não há outra maneira de o ser humano ser salvo, irmãos. Não há. Nós precisamos anunciar isso. Nós temos que abrir nossa boca e propagar essa verdade, irmãos. Para que as pessoas possam ser salvas, elas precisam passar pelo sacrifício de Cristo. Elas precisam ter os olhos abertos por essa verdade, irmãos. Para que elas possam encontrar paz, assim como nós encontramos. Para que elas possam ser transportadas do reino das trevas para o reino de luz, através da morte de Jesus Cristo. Parte B, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, irmãos. Qual o objetivo da salvação? Para sermos santos. Para termos uma vida irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis, irmãos? Uma vida de domínio próprio. Nós precisamos controlar todas nossas ações, pois nós ainda habitamos essa carne pecaminosa. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Como? Apresentar-vos perante Ele, santo. Santo, irmãos, não estou falando aqui da perfeição. Santo, na palavra de Deus, significa o quê? Separados. Tudo aquilo que Deus quis, algo para Ele separava. O tabernáculo, as pessoas, os nazireus. Vocês estão separados. Vocês não podem fazer isso. E nós também estamos separados, irmãos, deste mundo. Nós fomos separados, nós fomos tirados do lamaçal do pecado. E aí nós precisamos ter uma conduta. Apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, irmãos. Irrepreensíveis. Sabendo que nosso Deus pagou toda a nossa dívida, pagou todo o nosso pecado, irmãos. E esse verso 22 também nos remete a nós falarmos sobre o já e o ainda não. O já e ainda não. Significa o que, irmãos? O já aponta para aquilo que Deus já realizou em Cristo, ou seja, Jesus já venceu o pecado e a morte, já fomos justificados pela fé, já fomos libertos do império das trevas, já recebemos o Espírito Santo, já somos filhos de Deus, o reino de Deus está entre nós. Esse é o já. Mas e o ainda não? O ainda não significa o quê? Que apesar de já sermos salvos, ainda o pecado ainda existe no mundo, ou seja, está em nós também, sofremos enfermidades, a morte ainda acontece, a criação ainda geme, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, irmãos, nós estamos nesse período, o já e ainda não. A nossa dívida já foi paga, mas ainda nós cometemos pecado. A morte de Cristo já aconteceu lá na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a vida eterna, mas ainda nós estamos aqui, aguardando a volta desse dia. Todos os nossos pecados já foram pagos naquela cruz, mas ainda nós cometemos pecado.
Chegará um dia que não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas ainda nós enfrentamos a dureza do sofrimento. Os nossos corpos, nossas vidas vão ficando velhas, cada ruga que vai sendo estampada em nosso rosto, cada fio de cabelo, está nos dizendo que nós estamos envelhecendo. E nós iremos enfrentar muitas lutas, ainda que, irmãos. Mas o já aconteceu. E nós temos essa garantia, nós temos essa certeza, irmãos. E o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. E o último verso 23, nos diz que se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos sabem o contexto, eles estavam sendo influenciados por falsos ensinos. E agora o Paulo coloca, se de fato vocês já tiveram essa experiência do novo nascimento, vocês têm que permanecer nessa esperança. Se de fato já nasceu de novo, aqui não é uma condição, irmãos. Não está falando de uma condição da salvação. Mas se é que permaneceis na fé, se já nasceu de novo, agora vocês têm que estar alicerçados e firmes na fé. Quais são os fundamentos? Firmeza, não movido pelas esperanças desse mundo, mas sim pela esperança, a confiança na verdadeira fé, irmãos. Irmãos, no primeiro século, muitos falsos ensinamentos a igreja enfrentou. Ainda hoje enfrenta, irmãos. Muito falsos ensinos, e nós precisamos permanecer firmes na esperança da vida eterna. É isso que o Paulo termina no verso 23. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Muitas e muitas coisas se levantam para assaltar o nosso coração, para cativar o nosso coração, irmãos. E você e eu precisamos estar firmes, alicerçados na fé verdadeira, irmãos, na obra de Jesus Cristo. É isso que Paulo termina, dizendo para eles: este é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Ele tem a primazia de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. Tudo que existe, tudo que acontece, passa pelas suas mãos poderosas, irmãos. Aquela criança que nasceu do ventre de Maria, aquela criança que chorou, que mamou além do seu ser, irmãos, é o Criador do universo. Nele tudo subsiste, nele tudo acontece, ele governa todas as coisas, irmãos. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. Nós precisamos começar a rever os nossos conceitos. Quem governa a nossa vida? O que ocupa o nosso coração? Qual é a razão da nossa vida? Qual é a razão da nossa existência? Em qual direção eu estou caminhando? O que encanta o meu coração? Quando você fizer essas perguntas, e você tem que encontrar a centralidade de Cristo na sua vida. Se tiver outras coisas, se tiver outras filosofias, se tiver outros ensinamentos errados, você tem que abandonar isso imediatamente, irmãos. Veja quem governa a sua vida. Veja quem é o centro da sua vida. E eu termino dizendo para cada um de nós, que cada um de nós, irmãos, nessa noite, possamos sair daqui amando mais a Cristo. Que você ame mais a Cristo. Que eu e você possa conhecer a Jesus Cristo pessoalmente, irmãos. Pessoalmente. Ter vida com Deus. Conhecer quem é o seu Salvador, quem é o seu Senhor, quem é o seu Criador. E o último, se você já conhece a Cristo de fato e de verdade, então propague isso, viva isso, testemunhe isso, anuncia isso, irmãos. Se de fato você conhece isso, avise.
O apóstolo Paulo, conhecendo isso, ele não ficou calado. Ele escreveu e ensinou ensinou Epáfras para ensinar aquela igreja, irmãos. E nessa noite nós estamos sendo ensinados pelo nosso Deus, desafiados pelo nosso Deus, a propagarmos essa verdade, irmãos. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser tudo em nossa vida, irmãos. Não dê espaço para falsos ensinamentos, falsas heresias. Nós chamamos de heresias isso. E hoje, muitas pessoas estão sendo influenciadas por esses falsos mestres, trazendo ensinamentos equivocados a respeito do Senhor Jesus Cristo. Cristo é tudo em todos. E por esse fato, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai grandioso, nosso Deus eterno, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, por esse privilégio de estarmos em Tua presença, por esse privilégio de estarmos aos Teus pés para adorá-lo, para reconhecer a Tua majestade, a Tua grandeza, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua manifestação, através da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento riquíssimo que o Senhor nos concedeu, onde nós tivemos algo tão belo, o privilégio de abrir nossos lábios para entoar louvores ao Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor coloque em nosso coração todos os dias essa alegria de estarmos em Tua presença, de estarmos em Tua casa, ó Deus. E nesta noite a Tua palavra nos desafiou, ó Deus, a nós reconhecer que só o Senhor é o centro da nossa vida, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, ó Deus, e que nós precisamos render louvores ao Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Senhor ter nos tirado do lamaçal do pecado. Obrigado por hoje fazermos parte do Teu reino, do Teu Filho amado, ó Deus. E o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos fazendo a Tua vontade, de estarmos fazendo o Teu querer, ó Deus. Usa nossas vidas para o louvor do Teu santo nome. Usa as nossas vidas para nós todos os dias exaltarmos a Ti, ó Deus. Usa nossas vidas para sermos instrumento, para anunciarmos o Teu Evangelho, ó Deus. Dá-nos a bênção de vermos pessoas sedentas, vindo ouvir a Tua palavra, ó Deus. Vida sendo alcançada pela Tua graça, ó Deus. Venha trazer um despertar em nossa igreja, ó Deus, para que a Tua igreja seja uma igreja agradável a Ti, uma igreja que Te obedece todos os dias, Pai. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, 2 avisos.